Das montanhas mais altas, aos rios mais ferozes e às selvas mais fechadas. Das mais frias massas flutuantes de gelo, ao deserto mais quente, o mundo está cheio de paisagens hostis que desafiam a própria existência da vida. Mas os animais parecem determinados a dominá-las. Com corpos adaptados, dietas incomuns e comportamentos únicos, eles conquistaram todos os cantos do mundo. Eles são os verdadeiros cerca de 1/3 da área terrestre do mundo é árida. Talvez a paisagem mais apavorante, a mais ameaçadora à vida, seja o deserto. Dias quentes e noites frias desgastam as rochas, fazendo-as esfarelar. Com pouca chuva, é difícil haver vegetação. Sem raízes unindo o solo, a terra se desfaz em areia. Para dominar o deserto, os animais devem evitar superaquecer e reter a pouca água que conseguem achar. O ouriço do deserto do Oriente Médio tem orelhas maiores que seus primos do norte. Aqui, o sangue circula perto da superfície e pode ser resfriado pela mais leve brisa. Ele tem outra adaptação para o deserto. Seus rins são mestres em funcionar com pouca água. E ele pode ficar longos períodos sem beber. A água é difícil de achar, mas ele conhece uma fonte improvável. Em geral, alimentos suculentos que bastam para matar a sua sede. É incomum o ouriço do deserto ser ativo durante o dia. Normalmente, ele prefere a noite fria. E quando existe ameaça de uma tempestade no deserto, ele volta ao conforto de sua toca. Os animais precisam se abrigar. Um paredão de areia de 1,5 km de altura ameaça esmagar tudo em seu caminho. Assim que a tempestade termina, os animais podem voltar a tratar de seus assuntos. Os lagartos do deserto não têm tocas, mas as escamas maiores de seus dedos os ajudam a cavar. A habilidade em escavar para se proteger não o salva apenas das tempestades. A superfície da areia pode alcançar temperaturas escaldantes, mas é mais fresco debaixo da terra. Eles podem ficar à espreita de presas,
Mas se ameaçados por algum perigo, também é uma ótima maneira de desaparecer. A maioria dos habitantes do deserto aparece apenas quando o dia refresca. Os escorpiões são os verdadeiros reis da sobrevivência. Graças à armadura cerácea, eles perdem menos água para os quentes ventos do deserto que qualquer outro animal, e suportam perder até 40% de seu peso corporal por desidratação. Os escorpiões são predadores eficientes, mas esta noite não é no estômago que este está pensando. Ele encontra uma fêmea e a convida para um baile ao luar. Mas ele não está impressionado com seus passos de dança. Alguns golpes da cauda mortal dela, e ele logo entende a mensagem. Os escorpiões podem ter dominado o ambiente, mas apesar de sua reputação apavorante, eles sofrem um ataque pesado. Com veneno potente, este aqui espreita o deserto da Namíbia. O suricato rapidamente neutraliza a ferroada. A recompensa, uma iguaria rica em proteína e cheia de umidade. Os suricatos são um tipo de fuinha que vive em grupos familiares muito unidos. Eles cooperam para tornar mais fácil a vida no deserto. Todos os membros do bando ajudam na criação dos mais jovens, até mesmo amamentando os filhotes uns dos outros para garantir o tamanho do bando no futuro. As garras longas são ideais para escavar o sistema de túneis subterrâneos centralizados na área em que habitam. Eles podem relaxar e brincar graças ao seu incrível sistema de proteção. Se você é um suricato, alguém sempre o estará protegendo. Os filhotes aprendem com o grupo como procurar os alimentos que vão sustentar as suas vidas no deserto. E eles vão aprender a escavar tocas para protegê-los do perigo, refrescá-los durante o dia e abrigá-los durante as noites geladas. Outro segredo do sucesso dos suricatos são seus olhos escuros. Como óculos de sol, as manchas escuras dos olhos reduzem o brilho do sol do deserto. Alguns esportistas pintam listras escuras sob os olhos pelo mesmo motivo. Ter um esconderijo bem escolhido é essencial. No deserto, os perigos podem vir de todos os lados.
O chacal é um predador astuto e persistente. Mas com um sistema de alarme antecipado, os suricatos ficam com a vantagem. O chacal precisa beber frequentemente para sobreviver. Mas esta festa de um só está sendo invadida. Os cortiçóis mergulham as penas do peito no lago, que atuam como esponjas, empanando-se o líquido precioso para que possam levá-lo pelo ar até os filhotes escondidos no deserto. O chacal pode apenas vê-los voando para longe. As planícies áridas da Namíbia desafiam a vida selvagem, mas mesmo os animais de grande porte encontram soluções. O maior mamífero terrestre, o elefante africano, é um improvável mestre do deserto. Os elefantes do deserto aproveitam as folhas verdes na temporada de chuvas, mas sobrevivem com galhos duros e cascas de árvores durante a pior parte do verão. Havendo algum alimento fora de alcance, eles pegam as folhas viçosas que os outros animais não conseguem pegar. Um macho pode comer até 250 quilos de alimento por dia. Mas o maior desafio para essas grandes criaturas é a água. Os elefantes precisam caminhar por quilômetros em busca de água, mas o que os guia não é um GPS, e a sua memória incrível. A matriarca da família mostrará o caminho, ensinando os melhores lugares ao resto da manada. Desta forma, gerações de elefantes partilharão o conhecimento de que necessitam para sobreviver. Os elefantes do deserto têm pernas longas para a caminhada. Sem água para se cobrirem de lama, eles se banham na areia para manter a pele saudável. A memória os leva a um leito de rio seco. Eles sentem o cheiro da água logo abaixo da superfície. Eles podem beber até 200 litros por dia no clima quente. Nem todos os elefantes enfrentam a falta de água. Nas exuberantes florestas tropicais da África Central, eles têm um primo menor, o elefante da floresta. As clareiras são um sinal do trabalho habilidoso deles. Não falta água na selva, mas esses elefantes cavam mesmo assim.
Há fartura de alimento e as frutas compõem o grosso da dieta deles. Cavando e soprando bolhas, eles criam uma vitamina para elefantes, um coquetel de minerais para mantê-los em forma e saudáveis. Muitas manadas convergem para os mesmos poços de água ricos em minerais, criando uma clareira que todos os animais da floresta podem aproveitar. Minerais são essenciais para outro mestre da vida selvagem. Na Amazônia, uma diversidade espetacular de papagaios coloridos aproveita a generosidade da floresta. O pé incomum, com 2 dedos para frente e 2 para trás, é ideal para segurar o alimento enquanto o bico poderoso e a língua hábil trabalham. Mas como falta sal nas frutas suculentas que eles colhem, se acredita que essas aves saem em busca de algum tempero. Elas vão viajar vários quilômetros para consegui-lo. É como um químico criando pastilhas de vitaminas e minerais. As línguas hábeis e os bicos poderosos trabalham um pouco no banco de lama. Depois, é hora de voltar à selva, em busca de alimento rápido. Ao se alimentar na floresta tropical, alguns animais podem correr o risco de serem atacados, principalmente se forem muito pequenos. Então, alguns especialistas preferem se alimentar em casa. Essas saúvas selecionam com cuidado folhas de boa aparência, cortam uma grande porção delas e as levam para casa. Com sua força incrível, elas podem carregar até 50 vezes o seu peso corporal. Isso pode bastar para assustar os vizinhos. As folhas não são o jantar delas, elas são agricultoras. E em suas seguras colônias subterrâneas, elas cuidam de um jardim de fungos. Elas não chegam a comer os frutos de seu trabalho. Essas operárias recebem uma dieta magra de seiva de folhas, mas os fungos que cultivam são usados para alimentar os filhotes de formiga, a próxima geração de agricultoras. Na floresta tropical amazônica, falta de água não é problema. Há água em toda parte.
Ágeis acrobatas aéreos, os taperoçus velhos mergulham na forte correnteza de uma queda d'água. As aves aprenderam que a água age como uma cortina. Atrás dela não são avistadas e estão fora do alcance dos predadores. Os taperoçus velhos são feitos para voar. Suas pernas são pequenas para reduzir seu peso, mas com suas pequenas garras eles se seguram nas rochas escorregadias. Eles disputam os melhores lugares, mas após os limites serem estabelecidos, eles começam a construir. Musgo e seixo são mantidos no lugar com a lama grudenta. Eles podem ficar meio sujos, mas por sorte, suas acomodações vêm com um chuveiro embutido. Logo, os abrigos de lama estão ocupados. Um pai ansioso aguarda. Mas em pouco tempo, a colônia secreta por trás da queda d'água recebe um novo membro. São precisos mais de 2 meses para se criar os filhotes, permitindo que desenvolvam as asas largas e firmes que os carregarão durante toda a vida. Depois eles vão se juntar aos bandos, os verdadeiros mestres que transformaram uma característica perigosa da paisagem em algo que pode protegê-los. As águas turbulentas e chuvas constantes alimentam o grande rio Amazonas. Aqui, os animais se adaptaram de outras formas. O boto cor-de-rosa, o golfinho do Amazonas. Na água lamacenta cor de chá, manchada pelo tanino das folhas apodrecidas, os olhos não adiantam muito. Então, os do boto se tornaram diminutos. Mas eles têm outra forma de enxergar. Eles emitem sons em alta frequência que refletem nos objetos em seu caminho. Ouvindo o eco, eles conseguem criar uma imagem virtual de seu ambiente, mesmo que não consigam enxergá-lo. O Amazonas, como todos os rios, corre para o oceano, resultando em um mundo intermediário entre a terra e o mar. Onde o rio encontra o mar, os animais precisam suportar mudanças de água salgada e água doce e períodos diários de inundação e estiagem. Existem poucos especialistas que dominam os mangues asiáticos. Os ucas exploram enquanto o sol brilha. Nas poucas horas em que a praia fica exposta, eles examinam a lama com atenção, mastigando algas enquanto balançam sua enorme pinça para manter a concorrência à distância. Mas enquanto os caranguejos são briguentos, um peixe vizinho deles prefere ficar fora da água.
Primeiro, uma limpeza de primavera. Toda vez que a maré abaixa, o saltador do lodo retira a lama de sua toca. É importante que ele tenha um bolsão de ar dentro dela enquanto a água voltar. Então, eles saem para se alimentar. Com barbatanas parecidas com pernas, eles andam em terra. Eles só conseguem isso porque podem respirar através de sua pele. O único problema é que precisam mantê-la molhada. Suas guelras agem como tanque de oxigênio enquanto eles exploram. Os saltadores do lodo são sensíveis com relação a invasores e exibem suas barbatanas para os vizinhos. Quando a maré muda, começa uma corrida. Devorar o máximo possível, mas ainda deixar tempo para voltar para debaixo da terra. Uma onda de caranguejos precede a água. De volta às suas tocas, eles irão esperar os períodos de estiagem, quando os predadores voltarem para o mar. No nível do mar, o terreno se ergue. Muitas das grandes extensões de terra do mundo se tornaram cadeias de montanhas majestosas a partir de forças geológicas. Em seus picos, as temperaturas são mais frias e o ar é rarefeito, mas os mestres da vida selvagem ainda resistem. O cabrito montês é o rei do castelo. Ele é feito sob medida para conquistar até o terreno mais traiçoeiro. À vontade no horizonte, ficam as fêmeas com gosto por altitude. A maior parte do ano, elas vivem separadas dos machos, criando seus filhotes a 3.000 metros de altura em encostas com inclinação de até 40 graus, bem além do alcance da maioria dos predadores. O segredo do sucesso deles está em seus dedos do pé. Os 2 dedos em cada pé conseguem funcionar de forma independente um do outro. O casco duro tem uma sola emborrachada que age como um tênis para aderir às rochas, ajudado por um par de dedos menores. Os pés também podem ser usados para manipular os ramos, quando é difícil alcançar as folhas. Eles podem comer quase tudo que há na face das pedras, ingerindo musgo, folhas e galhos, e até mesmo líquen que conseguirem arrancar das rochas. Vivendo em elevações menores, as cabras das rochosas evitam a competição entre machos e filhotes, mas no inverno eles se reúnem para acasalar. Quando a temperatura cai, seus pelos engrossam como defesa contra o frio. Enquanto as montanhas do hemisfério norte são dominadas por ovelhas e cabras, nos dramáticos Andes sul-americanos, foi um camelo que se tornou o vencedor.
Um recém-chegado nas montanhas, o guanaco, é um pequeno camelo sem corcova. Após 11 meses e meio de gravidez, o filhote enfim está pronto para fazer sua entrada. Ele nasce com um pelo lanoso, que logo seca e ajuda a mantê-lo aquecido. Todos os filhotes do rebanho nasceram ao mesmo tempo. A segurança na quantidade, com mais filhotes nascidos do que os predadores podem destruir. Eles brincam juntos numa grande creche. A área dos filhotes fica a 4.000 metros acima do nível do mar, onde há menos oxigênio. Mas para mantê-los ativos, eles têm 4 vezes mais células vermelhas que um ser humano. Com 2 almofadas emborrachadas nas patas, eles conseguem cruzar o terreno íngreme. Os adultos podem correr acima de 50 km por hora. A dura vegetação montanhosa é um desafio, mas os estômagos com 3 câmaras dos guanacos espremem o máximo de nutrientes e reabsorvem a água. Como resultado, eles podem passar vários dias sem beber. Mas essa não é a única luta do rebanho contra os elementos. O inverno nos Andes pode ser difícil. Mas existem locais ainda mais impiedosos para os animais sobreviverem. A tundra ártica. Muito fria e seca para a maioria. Mas existe um animal, um sobrevivente da era glacial, que talvez seja o mestre aqui. Ser fofo e atraente para afagos é a difícil herança deste filhote de boi almiscarado. O corpo dele é coberto de kivilt, um subpelo 8 vezes mais quente que a lã de carneiro. E crescendo lentamente sobre ele estão os pelos protetores que podem bloquear os ventos e manter os insetos distantes. O subpelo dele vai se renovar todos os anos, mas os pelos protetores continuarão crescendo e quando ele for adulto poderão arrastar no chão. Essa proteção é tão eficaz que no verão, mesmo no Ártico, os grandes animais poderão superaquecer. O remédio é um banho frio. O novilho consegue comer vegetação com apenas 1 semana de nascido, mas ainda continuará bebendo o leite da mãe durante o primeiro ano de vida. Graças ao alto teor de gordura do leite materno, o filhote vai ganhar cerca de meio quilo por dia. Cogumelos suplementam a dieta principal de líquen, musgo e grama endurecida.
Ele vai precisar que o pelo cresça e também ganhar o máximo de peso possível para o que vem adiante. Mesmo agora, o boi almiscarado parece imune, envolto por uma das fibras naturais mais quentes do mundo. Os bois almiscarados desenvolveram corpos robustos em forma de barril, pernas, orelhas e caudas curtas. Adaptações para reduzir a superfície de seus corpos para perderem menos calor com o vento. Os cascos afiados e largos são excelentes pás de neve para escavar o jantar. Eles estão tão fantasticamente adaptados que o boi almiscarado não mudou desde a era glacial, quando pastava ao lado de mamutes lanosos. Os machos têm até energia para lutar na neve. Mais ao norte, a terra desaparece e é substituída por placas de gelo. Este é o reino do urso polar. Verdadeiros especialistas do Ártico, os ursos polares passam os escuros meses de inverno caçando focas no gelo, mas quando o verão chega, o mundo deles se transforma. Quando a capa de gelo derrete, os ursos são forçados a nadar. Na realidade, as duas patas da frente dos mamíferos marinhos são parcialmente palmadas e eles conseguem nadar 100 quilômetros ou mais. Mas uma hora, até eles precisam achar o caminho até a praia. Os ursos polares vivem quase inteiramente das focas cheias de gordura, mas agora, em local alto e seco, as focas estão fora do alcance e há pouco alimento para eles. Sempre habilidosos, eles vão consumir o que conseguirem.
Os ursos polares usam seus olfatos sensíveis para verificar qualquer fonte de alimento em potencial. Um antigo povoado. Ainda há cheiro de humanos e da comida deles no ar. Os ursos se aproximam para ver mais de perto. No Ártico, a única maneira de sobreviver é sendo oportunista. Para sustentar os seus grandes corpos, os ursos são pré-programados para verificar tudo o que encontram como possível fonte de alimento. Talvez a adaptabilidade seja a chave do sucesso deles. Todos os animais evoluíram perfeitamente para se adaptar aos seus habitats, não importando o quanto sejam extremos. Mas neste mundo em mutação, talvez os verdadeiros mestres sejam aqueles que aprenderam a viver ao lado de um vizinho desafiador. O mundo dos humanos pode ser perigoso. Mas para os audaciosos e curiosos, guarda infinitas possibilidades. Os animais conquistaram todos os cantos do planeta. Cada um usando as próprias estratégias, eles são os verdadeiros mestres da vida selvagem.